Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre gasolina. Vai mês, vai ano, entra ano e sempre é discutido. A gasolina está muito alta, essa gasolina não baixa. E é importante a gente saber como que se dá o preço, como que é o processo de precificação, de valor da gasolina. É melhor a gente entender para que a gente não saia por aí falando nenhuma besteira. Bem, pessoal, como a gente sabe, o Brasil ele tem uma empresa chamada Petrobras, que é a empresa querida dos políticos, é a empresa que gera bilhões de receitas aí pro Brasil, e é uma empresa que vem sendo sucateada aí nos últimos anos. Quem começa com essa política de preço da gasolina é a Petrobras. Por que é a Petrobras? Porque ela é a única empresa que existe aqui no Brasil, né? Não tem concorrência, ela é a única empresa que consegue explorar e produzir para que a gasolina chegue até os postos. Então é ela que decide quanto que vai ser o valor da gasolina. Como é que se dá isso? Como é que funciona isso? Bem, a Petrobras, ao longo dos últimos anos, ela alterou a sua política de preços. Quando era no governo da Dilma Rousseff, ela utilizava uma política de preços ali com base no índice da inflação. Em 2017, devido à grande queda de receita que a Petrobras teve, devido à corrupção que teve no país, eu não vou aqui falar de política agora, vamos ficar só nessa parte de política de preço da Petrobras. Ela alterou e como que funciona hoje a política de preço da Petrobras. É mais ou menos o seguinte, o preço ele é flutuante. Como assim flutuante, André? É o Pennywise? Não é o Pennywise. Não é o It a Coisa. Flutuante significa que ele varia muito. Ele muda muito rápido, pode ser de um dia para o outro, de um mês para o outro. Porque como que foi decidido? Ele foi alterado, acredito que foi em 2016 ou foi 2017. Ele foi alterado essa política de preço da Petrobras. Como é que funciona? É com base no valor do petróleo internacional e com base no dólar. Ou seja, se o valor do petróleo internacional ele ficar alto, automaticamente o valor da gasolina também vai ficar. Se o valor do dólar subir, automaticamente o valor da gasolina ele vai subir também. Então quem decide isso tudo é a Petrobras. Por que é ela que decide? Porque ela é a única que consegue explorar o petróleo e transformar ele para que chegue nos postos de gasolina. Mas é só isso que define a política de preço? Não, isso é só o início. Com base aí no valor, no preço do petróleo internacional e com base aí no dólar também. Então, qual que seria a segunda etapa? Que é a etapa que a gente precisa realmente entender e que, na minha opinião, é o principal fator para que a gasolina sempre esteja num valor alto, mesmo quando a Petrobras ela baixa o valor da gasolina, mesmo quando ela baixa o valor da gasolina, esse valor não chega na bomba, ele não chega para o consumidor. Então isso é um problema que, na minha opinião, é o principal e que é a política de preço também que está incluída dentro dessa política de preço como se fosse uma espécie de segunda etapa. Todo mundo sabe que a carga tributária no Brasil ela é muito alta mesmo. E para a gasolina, né, para o petróleo não poderia ser diferente. Então, além dessa etapa de política de preço da Petrobras, tem a tributação. E não é pouca coisa. A gente sabe que no Brasil tem uma série de tributos e a gasolina hoje é o carro-chefe disso daí, porque ela é importante, ela
Se a gasolina está alta, o preço do pão fica alto também, as mercadorias elas ficam altas, porque tem essa questão da logística, do transporte da gasolina. Então eu anotei aqui quais são os tributos que incidem sobre a comercialização de combustível, da gasolina, né? E aqui tem que 15% de CID, né, que é uma contribuição para a União. CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. 15% de CID, PIS, PASEP e COFINS, todos para a União. E tem um outro imposto, que ele é bastante conhecido, que é o ICMS, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso aí são os estados, cada estado, né, define a sua alíquota ali que vai cobrar no preço da gasolina. E é aí que mora o problema. Claro que não é só o tributo, né? Mas é um dos fatores que deixa o preço da gasolina lá em cima. Em média, no Brasil, o percentual de alíquota cobrado é de 29%. Ou seja, quase um terço do que você paga no litro de gasolina é de ICMS que os estados cobram. No Maranhão, nosso estado, se eu não me engano, a alíquota aqui está 30,5% de ICMS. Ou seja, o governo do Maranhão ele tira quase R$2 no litro de gasolina. E o que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Fora isso, tem o que mais? Tem o lucro, né, que tem que ter o empresário ali, o dono do posto, ele vai querer o lucro dele. E aí também interfere no valor da gasolina, porque eles não querem perder, eles já pagam os impostos, já pagam os tributos e tem também que ter o seu lucro, que ele quer para manter o seu posto de gasolina. O empresário vai entender isso daí. E tem também a questão do custo, da logística, até para esse combustível sair de lá, chegar na distribuidora, essa distribuidora repassar para os postos, tem todo um preço envolvido nisso aí. Então, você pode me perguntar, André, é possível baixar o preço da gasolina? É possível que um dia a gasolina ela chegue mais barata, que eu possa não gastar R$200 para encher um tanque, R$250 para encher um tanque de gasolina? É possível, mas a gente sabe que quem representa a gente são os políticos, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores. Tem toda uma política aí envolvida por trás disso aí e a gente fica refém desse povo. Na minha opinião, o grande fator que interfere para que a gasolina fique num preço alto é a tributação brasileira. Para vocês terem ideia, em comparação com os Estados Unidos ele paga em média nos produtos comercializados lá 13 a 14%. No Brasil nós pagamos 48%. Então, ao meu ver, posso estar errado. Claro que os empresários, os empresários brasileiros, os maiores empresários, eles têm uma certa ganância ali de querer ganhar mais e colocar o preço da gasolina, às vezes até acima da média estadual e nacional. Mas eu creio que a tributação, se ela não fosse tão elevada, talvez não, eu tenho certeza que a gente pagaria um valor menor na gasolina. Não só na gasolina, como em outros produtos, energia elétrica, por exemplo, que o ICMS também é um absurdo. Então é importante a gente entender como é que funciona essa política de preço do Brasil, da gasolina do Brasil, para que a gente não saia por aí falando nenhuma besteira. O Brasil ele não é um país para amador. A gente tem que entender como é que ele funciona para a gente entender como é que nosso dinheiro anda, entendeu? Onde é que a gente está colocando nosso dinheiro? Tá entendendo? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado nesse vídeo aí, sanado algumas dúvidas. E se precisarem de mim, eu não sou nenhum especialista no assunto. Também não tenho pretensão nenhuma de ser. É só questão mesmo de informação. Tá bom? Abraço a todos.